Olá pessoal, a nossa videoaula de hoje é sobre identidade visual. E aí a gente trouxe o William para falar conosco, o William França, que é designer de produtos e trabalha há 10 anos já com empreendimentos da agricultura familiar. William, seja bem-vindo à nossa videoaula. E para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que é identidade visual? Muito obrigado pela oportunidade de participar dessa videoaula. Eu fico muito feliz em ter a oportunidade de conversar com os agricultores sobre esse assunto, que é um assunto pouco discutido, né? E pegando o gancho da sua pergunta, o que é identidade visual? Identidade visual, ele é um termo bem amplo que dá significado a algo, a uma empresa. Nesse sentido, eu poderia fazer uma comparação. É como se a identidade visual fosse a sua cédula de identidade. É um documento que te identifica, que te apresenta para o mundo, para as pessoas, que diz o que você faz, quem você é. Dentro da área do design, nós como design tratamos a identidade visual com o conceito de um conjunto de elementos que juntos eles trazem essa caracterização do que vem a ser aquela organização. Então, dentro da identidade visual, você tem a logomarca, você tem as cores, vocês têm os tipos de fontes, os tipos de imagem, de fotografias ou de ilustração, que esse conjunto todo compõe o que a gente chama de identidade visual. Ou seja, o documento que te identifica como sendo aquela organização X. Isso seria identidade visual. Essa tua comparação, né, que a identidade visual ela é uma carteira de identidade, ela é ótima, porque eu acho que facilita a gente entender, porque só a frase identidade visual causa aquele estranhamento, aquele negócio, parece um negócio difícil, né? William, e aí, já que a gente está falando sobre isso, qual a diferença entre identidade visual e logomarca, ou a marca? Então, a logomarca, ela está dentro da identidade visual. Eu poderia comparar, voltando à comparação da cédula de identidade, que a cédula de identidade é a identidade visual. Mas a assinatura que tem ali na cédula é a logomarca. Só que a identidade visual, ela é criada a partir da logomarca. Então a logomarca é o elemento da identidade visual mais importante. Porque ele é a assinatura da empresa, é o nome da empresa. E a partir dessa assinatura, que é a logomarca, a gente cria elementos secundários, que podem ser, como eu falei, ilustrações, podem ser as cores, os tipos de fontes, que todo esse conjunto ele vai compor a identidade visual dessa marca. Essa é a diferença. Um exemplo bem legal aqui no território de São Francisco, onde eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com a comunidade, que foi o pessoal lá da região do Rio Salitre, né? Onde a gente criou essa marca aqui, ó, Sabor do Salitre. E o mais interessante dessa marca é que dá pra gente identificar bem essa diferença de marca e identidade visual. Quando eu fui lá na comunidade, a gente não tinha ainda nenhum elemento para a construção dessa marca. Então eu fui a campo e me deparei lá, junto com as pessoas da comunidade, com a paisagem de uma serra, no formato de uma chapada, bem distante. E eu fiz uma foto dessa serra, e quando eu fui fazer o trabalho de construção da marca, olhando aquela foto me inspirou, e eu fui fazendo uma ilustração, traçando todos os detalhes daquela chapada, que era composta de vegetação e pedaços de pedra rochosa, né? Então, aí, para exemplificar, é isso. A marca
do grupo é apenas esse nome aqui, ó, Sabor do Salitre. Essa é a marca que pode ser aplicada em qualquer produto, numa camisa, pode ser aplicado numa publicação, pode estar na capa de um site. Mas esses outros elementos que estão por detrás da marca, como por exemplo, essa diferença de tom, de verde para laranja, representando o verde da caatinga e o laranja do final de tarde, né, do semiárido. Os traços feitos à mão da chapada. Todos esses elementos, eles são secundários. Eles compõem a identidade visual. Eles não são a marca. A marca é Sabor do Salitre. Mas quando a gente junta essa marca com a serra, com as cores, a gente tem a identidade visual. Entendi. Então a identidade visual ela não é uma coisa sozinha. Ela é uma junção de um bocado de coisinha que a gente vai botando ali até compor essa identidade visual do produto que a gente tem. Isso, mas de uma forma harmônica. Tem que fazer sentido essa junção de elementos. Então, ela é como eu disse, a gente cria identidade visual a partir da marca. Então, a partir da marca, o nome da marca é Sabor do Salitre. O que representa a região do Salitre? O que simboliza essa região? Naquele momento, o que simbolizou foi a serra. Então, aquela serra quando você chega no Salitre, o que você vê é aquela serra. Então, ali foi o momento que eu pensei, pronto, nós vamos trabalhar a identidade visual em torno desses elementos. Então é mais ou menos assim que uma identidade visual é criada. E que acaba representando a característica da região e também da marca e do empreendimento, né? Porque se você está na região do Salitre, você está ali rodeado de serras, trazer isso para a identidade visual do produto e causa uma identificação com o local também, né? Já aconteceu, por exemplo, em determinados momentos, de a gente ser convidado para fazer um redesenho de marca, onde a pessoa apresenta, olha, a gente tem essa marca aqui, só que a gente não está feliz com ela, a gente quer que você faça uma coisa mais com a nossa cara. E às vezes a gente olha lá, por exemplo, tem um pé de pinheiro representando a cooperativa. É um símbolo ligado ao cooperativismo, mas é um símbolo ligado ao cooperativismo numa outra região do país, né? Então, talvez não seja a alternativa mais interessante para o empreendimento da agricultura familiar que está no semiárido baiano. Então, essas questões têm que ser dialogadas com a comunidade para a marca ter a cara deles, mas que ela também possa ser entendida pelas pessoas que vão comprar aquele produto. Nessa parte de comercialização, né, esses fatores marca, identidade visual, ele é muito falado e ele também é solicitado que os empreendimentos tenham isso. Por mais que eles talvez a maioria não conheça o que é isso, mas é pedido que os empreendimentos, que os produtos dos empreendimentos da agricultura familiar tenham uma identidade visual, que vai identificar aquele produto, ou que tem uma marca bem feita, que vai mostrar quem eles são, isso é mais o quê. E aí, dentro desse contexto, dessa exigência, desses pedidos que são feitos, por que essa identidade visual é tão importante para o sucesso do produto, da marca, ou para o empreendimento em si? Olha, é como eu disse, a identidade visual é uma cédula de identidade daquela cooperativa, ou daquela associação, ou daquele negócio, né? Então, é como diz o ditado popular, quem não é visto, não é lembrado. Então, se a intenção da comunidade é comercializar produtos, é ter o produto delas nas prateleiras dos supermercados, dos empórios, nas feiras livres, as pessoas, quando chegarem na prateleira e observarem aquele produto como esse, e observarem que aquilo ali tem um nome, e elas abrirem o produto, experimentarem e gostarem do produto, que isso é importante também, não adianta a gente fazer todo o trabalho bonito aqui fora e o produto não ser gostoso, não ser apreciado. Então, as pessoas elas vão se lembrar desse produto. E como a nossa memória visual ela é muito mais significativa para o nosso cérebro do que os nossos outros sentidos, a gente tem uma lembrança visual muito mais forte. Quando você se lembra daquele nome, você vê aquela marca, você diz, olha, já comprei esse produto é bom,
recomenda para os amigos, olha, compre o produto do Sabor de Salitre, compre o produto da Graveteiro, compre o produto Imbuia. Então, qual é a ideia? Você consegue dizer para outras pessoas que aquilo existe, que aquilo está disponível. Então, se você não tem um nome, como que as pessoas vão indicar você, o que você faz, o seu produto, para que outras pessoas também apreciem? Fica muito difícil. Compre o doce de maracujá da Caatinga, que é feito lá em Juazeiro. Lá em Juazeiro tem um monte de gente fazendo doce de maracujá da Caatinga. Mas se diz que o doce de maracujá da Caatinga vem lá do Salitre, aí é diferente, eu sei de onde veio. Então a marca, a identidade visual, ela é um item importante para o processo de comercialização dos produtos. Fica muito difícil comercializar algo que a gente não tenha um nome para identificá-lo, ou para associá-lo, ou para a gente se lembrar dele, ou para a gente indicar para outras pessoas. E aí, né, William, quando você fala nesse negócio de identidade visual, é aquela questão de trazer referências, né, de dar referências para as pessoas de qual é o produto. Porque, por exemplo, de vez em quando eu não lembro o nome de uma marca, ou não lembro o nome de um produto, eu falo para os meus amigos, olha, o nome é de tal cor, você pode procurar lá, ou tem tal desenho no rótulo, alguma coisa desse tipo, para que facilite que elas encontrem o produto do qual eu estou falando. Isso é muito interessante o que você falou, porque essa é a fase onde o negócio, a cooperativa, o empreendimento, ela consegue fazer um trabalho com aqueles elementos da identidade visual que cria essa marca. Por exemplo, existem alguns bancos que trabalham com determinadas cores. Você observa que até na cor do comercial, por exemplo, tem um determinado banco que trabalha com a cor laranja, outro trabalha com a cor roxa. Até no comercial, os tons das peles das pessoas nessas tonalidades, porque aquilo é intencional. Eles querem fazer uma associação da cor com a empresa. Eu tenho um exemplo interessante também de algumas redes de hotéis, que eles contratam uma pessoa chamada design de aromas, que é uma pessoa especialista em cheiros, e ele cria um cheiro específico daquela loja ou daquele hotel. Então toda vez que você sentir aquele cheiro, você se lembra daquele hotel ou daquela loja que você teve. Então a identidade visual, ela também permeia características subjetivas, né, que tem a ver com o sentimento das pessoas. Para ser mais específico, dentro o design gráfico, o design de produto, ele trabalha mais com esses elementos visuais. O publicitário, a pessoa especializada em marketing, ele se atém mais a essa questão mais psicológica da marca, essa questão mais que envolve os sentimentos. Existe até um nome que tem surgido para especificar isso, que chama branding, que é quando você pega aqueles elementos da identidade visual e você trabalha os sentimentos que eles podem provocar nos clientes, para os clientes se sentirem motivados a comprar aquele produto. Então eles trabalham as reações das pessoas, as cores. Existe, por exemplo, teorias baseadas em cores que mostram a psicologia das cores. Por exemplo, o amarelo e o vermelho desperta a fome. Por isso que as redes de fast food usam amarelo e vermelho. O azul, ele representa a confiança. Por isso que as empresas de tecnologia usam o azul como uma cor para passar confiança. Enfim, existem várias teorias que do campo neurolinguístico e psicológico que são trabalhadas por profissionais da área de marketing, publicidade e design. É lógico que nós estamos falando de algo talvez um pouco mais avançado, mas é importante saber que tudo isso existe. William, e aí já mudando de assunto, um pouco saindo dessa linha, né? Qual é a diferença então entre rótulo e embalagem? A diferença é o seguinte, é que a embalagem é o recipiente. O rótulo é o que identifica. Por exemplo, vamos pegar aqui o doce novamente, né? Esse vidro aqui é a embalagem.
E aqui nós temos o rótulo, que tem as informações técnicas obrigatórias, mercadológicas, que identificam o produto. Então, sem esse rótulo aqui, a gente apenas teria uma embalagem. Existem embalagens que estão diretamente associadas ao rótulo. É, por exemplo, o caso de uma embalagem de café, onde a gente faz a impressão do rótulo direto na embalagem. Então, aquela embalagemzinha de café, ela tem a parte de metal, né, que é uma embalagem metálica, né, só que o rótulo é impresso nessa embalagem metálica. Então, a diferença é essa. O rótulo é o que identifica, a embalagem é o recipiente. Então, esse exemplo aí que tu fala do café seria mais ou menos isso aqui. Isso, por exemplo, aqui é uma embalagem de plástico ou de polietileno de baixa densidade. A gente fez a impressão do rótulo direto nesse plástico. Então, é uma embalagem e o rótulo. E ainda tem um outro conceito, só para finalizar, que eu acho importante também, é que existem as embalagens secundárias. É o caso da caixinha, né? Então, quando a gente fez o projeto dessa embalagem aqui para Cooper Cookie, né, a gente fez a embalagem rotulada e fez uma embalagem secundária, que é a caixinha, que cabe 24 doces, que é para ficar no caixa, né, das lojas, né? Que aí fica cheio de doce que a pessoa vai lá e escolhe e vai comprando, né? Então, as embalagens, elas podem ser classificadas como primárias, como secundárias, e em alguns casos até tem embalagens terciárias, que é mais difícil. E essa ideia, né, de ter essa caixinha ali perto do caixa, ela também já é uma estratégia de consumo, estratégia de venda, né? Para poder motivar as pessoas a consumir os produtos. Tem que comprar, já está ali no caixa mesmo e já leva para casa. É isso. O rótulo, a embalagem, ela precisa ser criada de uma maneira estratégica. Por quê? Porque a gente tem que pensar nas tendências de consumo. Por exemplo, hoje as pessoas têm consumindo menos produtos à base de açúcar, menos doces, menos geleias. Por quê? Porque as pessoas Cuidado com a saúde, né? se tem essa questão do consumo de açúcar ligada a diabetes. Então a gente percebe que existe uma tendência natural das pessoas comprar menos doces. Então, por exemplo, depois que a gente lançou essa barrinha de 25 gramas, a Cooper Cookie vende muito mais doce nesse formato pequeno e tem uma margem de lucro até melhor do que o doce em barra de 500 gramas. Que dificilmente alguém compra um doce grande para comer, mas isso aqui a pessoa compra e já sai comendo na rua. Então a gente teve uma estratégia de mercado primeiro, depois que a gente pensou, olha, as pessoas estão consumindo menos doce, então vamos fazer um doce menor? Vamos. Aí a gente pensou numa embalagem compacta que fizesse essa ideia ter sentido. Então, a embalagem tem que ajudar a vender o produto, não o contrário. E continuando com essa coisa de embalagem, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente define qual a melhor embalagem para o nosso produto? Porque, por exemplo, aqui a gente tem uma embalagem de vidro, uma embalagem de plástico, uma de vidro pequena e aí a gente tem uma caixa de doce. Como que a gente escolhe, como que a gente seleciona qual vai ser a melhor embalagem para o nosso produto? Aí você está entrando num assunto onde envolve vários fatores. Primeiro, a embalagem, além de comportar o produto dentro, ela tem a função de proteger o produto. Então, por exemplo, tem embalagens que a gente tem que ter certos cuidados. Por exemplo, o vinho. Vinho geralmente se usa garrafa escura, que a gente chama de ambar. Por quê? Por causa da luz ultravioleta que pode incidir dentro do vidro e vai fazer um processo de oxidação da bebida. Então, é preferível bebidas, de uma maneira geral, que a garrafa seja escura e não transparente. Então a embalagem tem essa função de proteger o produto. Então, por exemplo, nesse caso aqui da caixinha, a gente observa que a caixinha, ela ela tem um apelo de marketing.
ela ajuda a vender o produto, mas ela não protege bem o produto, né? Ela não consegue proteger bem o produto. Por isso que o produto dentro ele é embalado a vácuo. Por quê? Porque o vácuo vai impedir que o produto ele acelere o processo de oxidação, porque não tem a presença do oxigênio, o produto fica preservado, né? E limpo, né? Porque a embalagem ela abre facilmente, pode entrar impurezas. Então a primeira questão que tem que ser respondida é essa: que tipo de produto eu tenho? Esse produto exige algum tipo de cuidado? Então, com base nisso, eu vou escolher uma tecnologia que garanta a preservação da validade do produto e de outras características físicas e aromáticas do produto. Então aí eu vou poder ter uma diversidade de opções. Vou poder embalar a vácuo, vou colocar numa garrafa escura, vou envolver dentro de um outro recipiente que seja apropriado. William, então tá, se a identidade visual é para criar essa conexão, é para contar histórias que façam com que a gente se envolva e queira consumir este produto, o que a gente precisa se preocupar? Quais são os elementos ou o que é importante que ter numa identidade visual? Essa pergunta é muito boa, porque é uma situação que quando a gente está fazendo um processo de construção de marca, a gente se depara muito. A gente vai para a reunião, né, para poder puxar da comunidade quais são os elementos, qual o nome da marca, como vocês querem. E muitas vezes as pessoas querem colocar um monte de elemento dentro daquela marca. Ele quer um pé de mandacaru, ele quer um bode, ele quer um pescador no fundo, ele quer uma caixa de abelha, ele quer uma caatinga, mas quer pessoas. Ele quer tantos elementos, que se você for colocar isso dentro de uma marca, ela vai ficar o que a gente costuma dizer poluída. Ou seja, a comunidade pode até entender o propósito, mas o cliente talvez não entenda, porque tem muita informação. Então, as melhores marcas são as marcas mais simples. Menos é mais. Então, quanto mais simples for a marca, melhor ela vai ficar, porque fica mais fácil da gente trabalhar ela. A gente pode aplicar ela em determinados produtos. Por exemplo, tem produtos que a gente trabalha que às vezes a gente tem que usar apenas uma cor. É o caso de fazer uma sacola de papel, por exemplo, que por conta de custo a gente precisa fazer com apenas uma cor. Se a marca é muito colorida, tem muitos elementos, fica difícil fazer esse tipo de trabalho. Então eu tento trabalhar com a comunidade o seguinte: olha, vamos enxugar, vamos tentar valorizar aquilo que é mais importante, aquele símbolo que melhor identifica vocês. E aí, a partir desse símbolo, a gente vai contar a história. E outras ilustrações podem ser criadas para se juntar a essa marca, mas não necessariamente um mandacaru, pé de um buzeiro junto com a caixa de abelha, junto com o pescador, precisa estar dentro da marca. William, então esses elementos que são criados para criar conexão com as pessoas, para fazer com que elas se sintam próximas, acolhidas, como que isso tudo, esses cores, cheiros, elas se aplicam à agricultura familiar? Olha, tudo isso pode ser trabalhado, mas o que a gente mais trabalha, principalmente com as cooperativas, é o que a gente chama de rótulos narrativos. A gente tenta contar através de um rótulo, porque o rótulo ele é um produto da identidade visual mais acessível para as pessoas. É mais difícil as pessoas verem, por exemplo, a logomarca que está no site da cooperativa, mas o rótulo está na prateleira do supermercado. Então é uma coisa que a pessoa está vendo ali durante o dia a dia. Então a gente tenta minimamente trazer um pouquinho da história daquele grupo, daquele empreendimento através do rótulo. Por exemplo, aqui no Salitre, a gente diz que o Rio Salitre é afluente do Velho Chico. É fonte de diversos sabores produzidos pelas mãos de mulheres engajadas no beneficiamento da produção local
de base agroecológica. Doces e geleias e polpas de frutas que valorizam a terra, a água e as tradições da comunidade. Então, o que eu estou dizendo para o consumidor? Olha, isso aqui é feito por um grupo de mulheres que moram numa região semiárida, na margem dos afluentes do Velho Chico, que é o rio, né, que simboliza toda uma questão de sobrevivência, de luta no território. E o que elas fazem? Elas fazem doces, geleias, polpas, usando técnicas agroecológicas de produção. Então eu consigo passar uma mensagem bem profunda, com poucas palavras para o consumidor, e ele vai se motivar. Olha, eu vou comer esse produto aqui, porque eu sei que esse produto aqui está ajudando uma comunidade. Ele é um produto bom, limpo e justo, ou seja, ele é saudável, ele é feito, ele tem segurança alimentar e ele traz um retorno social para a comunidade. Então, dentro desse contexto das cooperativas, a gente trabalha mais dentro dessa linha. E talvez uma última questão também é sobre a questão de sustentabilidade, né? Se eu tenho uma proposta de produção agroecológica, eu quero transmitir essa informação para o meu consumidor. Eu vou escolher uma embalagem de plástico? Tem cooperativa que escolhe isso por questão de custo. Já tem cooperativa que pensa, não, vamos fazer um esforço, vamos pagar um pouquinho mais caro no vidro, vamos colocar no vidro, mas a gente vai conseguir passar aquela mensagem que o produto ele tem uma responsabilidade ambiental maior do que se a gente estivesse usando um produto de plástico que a gente sabe que tem uma série de problemas ambientais envolvidos. Então a gente já entra em um outro problema, né? Então na escolha do produto, da embalagem, por causa dessa questão de custo, né? Então a maioria dos empreendimentos da agricultura familiar, eles não têm esse capital de giro suficiente para conseguir comprar essa quantidade de embalagens que sejam mais sustentáveis ou que sejam biodegradáveis, alguma coisa desse tipo. E aí fica bem difícil a gente transmitir essa ideia que a gente passa da agroecologia, que é uma produção que se respeita e se tem um cuidado com o meio ambiente. William, eu queria só pegar isso aqui de novo como exemplo para falar sobre uma coisa que tu falou várias vezes, né? Que tipo, é mais fácil você vender um produto dentro dessa embalagem aqui, porque ela por si só já chama atenção e já vende, do que vender só assim, né? Exato. E aí tipo, não traz referência nenhuma isso aqui. Então aqui, no caso da caixinha, eu estou passando uma mensagem. Eu estou transmitindo uma informação para o cliente. E o cliente vai identificar o produto e numa segunda vez ele vai se lembrar dessa marca e vai comprar de novo. O que é muito bom. A gente quer vender o produto, né? Mas se o produto for vendido apenas assim, isso pode ter sido feito por mim, pode ter sido feito por você, eu não vou saber. Né? Então a embalagem ela também tem essa função. Eu diria que a embalagem, muitas vezes, ela tem até um papel mais importante do que até a própria marca. Porque, é como eu disse, às vezes você não entra no site da cooperativa, não tem acesso a um folder, um banner da cooperativa, mas o produto dela está na prateleira do supermercado e você vê com mais frequência. Então é o seu cartão de visita. Então caprichar na embalagem é importante. As pessoas também compram com os olhos. Muitas pessoas têm a tendência engraçado, isso aconteceu comigo essa semana. Eu fui no supermercado e aí eu vi lá um doce de banana, eu sou louco por doce de banana. E aí tinha um doce feito na região dos Engenhos, lá de Pernambuco. Uma embalagem muito bonita, muito bem trabalhada, um doce com um aspecto muito, muito bonito mesmo. E não era barato não, foi caro. Eu comprei pela embalagem. Eu disse, olha, se essa embalagem é bonita, foi caprichada, o produto deve ser mais gostoso ainda. Eu cheguei em casa todo empolgado, doido para comer o doce por causa do rótulo.
Quando eu abro o doce e experimento, que decepção. Era muito ruim, ressecado. Não tinha o sabor de doce de banana, que às vezes a gente encontra na fazenda, na Rapa do Tacho. Então assim, você vende uma vez, com a embalagem bonita, mas não consegue vender pela segunda vez. Então tem que caprichar no produto e caprichar na embalagem. Pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje com o William. A gente falou sobre identidade visual, marca e logomarca. Na próxima aula a gente vai falar sobre embalagens e rótulos. Se você quer saber sobre esse assunto, então não perca a próxima aula. E se você ficou com dúvida sobre o assunto de hoje, como que a identidade visual é importante para os empreendimentos da agricultura familiar, entre em contato conosco pelas redes sociais ou enviando e-mail para irpa@irpa.org. Vejo vocês na próxima aula. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.